Muito bem, estamos no 7º bloco da nossa aula de número 1, falando sobre contratos de planos de saúde. Contratos de plano de saúde. Muito bem. E aqui a gente começa a falar sobre a cobertura, né? A cobertura assistencial à saúde. Isso é muito importante, volto a dizer para vocês que aqui é que você precisa tomar muito cuidado para você saber qual é o tipo de cobertura que o seu cliente contratou. Se foi ambulatorial, se foi ambulatorial hospitalar, se foi ambulatorial hospitalar obstétrico, ou se foi, por exemplo, só odontológico. Então, é aí que você precisa verificar. Via de regra, você sabe que quando se faz contratação de plano odontológico, é um contrato à parte, tá? Que se submete à Lei 9656 de 98 e também ao Código de Defesa do Consumidor. Tá? Porque quando você fala de saúde bucal também está inserido dentro do Código de Defesa do Consumidor. A primeira categoria que nós temos aqui é a categoria do plano ambulatorial, tá certo? Agora toma muito cuidado, tá? Que nós temos aqui a partir do artigo 12, vai falar sobre questões que envolvem tratamento oncológico, a gente vai falar sobre isso, e aí você tem as alíneas, né? Você tem os incisos, você tem as alíneas, tá? E o plano de saúde ambulatorial, e aí eu já vou dizer que ele não é hospitalar, então ele não cobre internação, ele não cobre internação. Aliás, já vamos colocar aqui o seguinte, ó. Deixa eu pôr aqui o seguinte, ó. Vou colocar mais um pouquinho para cá, que ficou muito em cima. Por aqui, ó. Vamos pôr assim, ó. Não tem cobertura, para internação. Por que não tem cobertura internação? Para internação, porque este plano que foi feito é um plano ambulatorial. Professor, então se ele ficar doente, não tem cobertura. Depois eu vou mostrar para vocês a súmula 302, depois que eu falar sobre a cobertura hospitalar, para você poder entender. Então, o que ele cobra? Eu coloquei numa postilinha que eu estou mandando para vocês, não é postilinha, é um material complementar, todas as consultas médicas, tá? Cobertura de consultas médicas. Então, quais são as consultas médicas que o plano ambulatorial cobre? Então, está ali um número de coberturas de consultas e de tratamentos, né? Pequenas cirurgias, sei lá, que o plano ambulatorial cobre. Agora, presta bem atenção aqui, gente. É número ilimitado, ou seja, é um costume ilegal, né? Normal das operadoras de planos de saúde, afirmar assim, ó, nós vamos cobrir só 10 consultas, só 5 consultas, às vezes até mesmo tratamento. Nós vamos cobrir 10 sessões de fisioterapia, por exemplo. Isso é ilegal, ok? Então, consultas médicas tem que ser em número ilimitado, não pode haver limitação de coberturas de consultas. O cara se consultou, só pode se consultar 5 vezes. Não pode, isso é ilegal. Em clínicas básicas e especializadas. Então, por exemplo, você vai lá numa clínica de um cirurgião, se bem que vou dizer uma coisa para vocês, o médico generalista, né? O clínico geral é uma especialidade, pouca gente sabe disso. O direito na saúde, na medicina, são mais ou menos 59 especialidades, ok? Então, ele tanto pode ir com o médico clínico geral, como ele pode ir para clínicas especializadas, claro que precisa ser reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, tem que ser reconhecida. Você não pode ir numa clínica, né? O seu cliente não tem direito a ir numa clínica que não seja reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina.
Então, você já viu, são consultas em número ilimitado. Muito bem. Olha aqui, serviços de apoio diagnóstico, então, nós chamamos de SADT, né, que é o Serviço de Apoio de Diagnósticos, né, e tratamentos, e demais procedimentos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente. Veja, então, pequenas cirurgias, sei lá, vai tirar uma verruguinha, vai fazer uma cirurgia que é uma anestesia local, que não precisa fazer com um médico, que não precisa fazer numa internação, então isso ele tem. Agora, toma muito, isso aqui é importante, tá? Solicitados pelo médico assistente, solicitados pelo médico assistente. Então, só para você ter uma ideia, eu vou colocar aqui o seguinte: todas as vezes que você for fazer uma petição inicial, vamos colocar aqui, vou colocar assim, tá? Vamos colocar documentos necessários para a propositura da ação. Documentos necessários para a propositura da ação. Quais são esses documentos necessários para a propositura da ação judicial? Vamos aqui. Vou colocar aqui na ordem, então vou tirar a procuração, claro. Então, o que você precisa? Sem esses documentos, não adianta você propor a ação judicial, porque vai cair lá no artigo 320, documentos indispensáveis à propositura. Se não tiver, vai cair lá no juiz, vai mandar juntar, enfim. Estou excluindo a procuração. Você vai precisar do contrato, tá? do plano de saúde, você vai precisar do contrato do plano de saúde, da solicitação do médico, tá? Que ele chama médico assistente. Já expliquei para vocês que o médico assistente não é, né? Sempre todo mundo, toda vez que eu estou dando aula, principalmente de direito médico, o pessoal fala assim: o médico assistente não tem o médico titular e o médico assistente? Não existe isso. O médico assistente é aquele que assiste o paciente, por isso que é médico assistente. Então você vai precisar do contrato do plano de saúde, da solicitação do médico, e vai precisar também da recusa da operadora, Essa recusa pode ser, né, via e-mail, às vezes via e-mail, ou protocolo também, ou o nome do próprio. Sabe, às vezes você liga lá falando que você é advogado, tenta interceder na operadora antes de entrar com a ação judicial. Porque eu vou mostrar para vocês que na negativa de tratamento, a operadora de plano de saúde, quando a gente entra com a ação de negativa de tratamento, obrigação de fazer, sempre com pedido de tutela provisória de urgência, a gente vai precisar, né, estudar a tutela provisória de urgência, sempre nós temos aí a questão da tutela provisória de urgência nessas ações de tratamento e medicamento, lá artigo 300, a partir lá, né, do artigo 300 do Código de Processo Civil. E aí o que vai acontecer? Aí você vai juntar esses documentos aqui, né, que nós estamos falando, e às vezes, quando você liga para tentar resolver a questão extrajudicialmente, porque se você for propor a ação, além da obrigação de fazer com a tutela provisória, vem aí a indenização por dano moral, a ação por indenização por dano moral, é o que eu jogo com a operadora. Eu digo, olha, se eu tiver que propor ação judicial, eu vou pedir dano moral. Se a gente conseguir resolver aqui extrajudicialmente, bacana. Eu sempre faço isso. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. As operadoras ainda não estão preparadas para a mesa de negociação, sabe, para a autocomposição, mas eu sempre entro em contato com a operadora para discutir com eles a possibilidade de propor, de resolver isso, né, extrajudicialmente. Às vezes não dá. Aí eu, né, levo lá, lembra que eu falei? Levo lá a procuração ad judícia et extra, né, com firma reconhecida e tento negociar lá. Se não der, aí eu vou precisar desses documentos. Tá? E às vezes já acontece até de eu ter o nome da pessoa ali, ter o nome e o número do protocolo. Eu já coloco. Por quê? Por que eu preciso mostrar para o juiz que houve negativa? Para não dar
porque quando a gente vai propor a ação, então tem que ser possibilidade jurídica do pedido, então aqui não tem problema, mas tem que ter o interesse de agir. Se você não comprovar que houve uma recusa, a hora que tiver a ação judicial contestação, imagine você propõe a ação, assim que você propõe a ação, houve a liberação da operadora. Né? Aí na contestação vai dizer, poderia, a gente já tinha liberado, propôs a ação porque foi muito ansioso, tal, não tem interesse de agir. Então, pode ter um julgamento improcedente, uma extinção do processo aí, inclusive, né, porque não fez prova da recusa da operadora. Então, a prova da recusa da operadora é muito importante, ok? Muito bem. Então, voltando aqui, a operadora tem que cobrir todo o serviço de diagnóstico, então, exames laboratoriais, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente. A cobertura ambulatorial, gente, dá direito ao paciente tratamentos antineoplásicos domiciliares. O que é esse antineoplásico? Vamos colocar aqui, tá? Antineoplásico, antineoplásico, opa, por direitinho aí para você anotar. Antineoplásico. Doenças antineoplásico, doenças oncológicas, tá? Então, tanto ambulatoriais, estão por aqui, cobertura lá ambulatorial ou domiciliar, tá? Domiciliar, ok? Que muitas vezes você tem o medicamento de uso oral. Preste bem atenção, aqui vai começar o problema. Por quê? Porque muitas vezes o médico vai dar alta para o paciente. Vai dar alta para o paciente e vai dizer, olha, você vai continuar o tratamento, ele fez um contrato ambulatorial. Você vai continuar, você foi diagnosticado com câncer, uma doença oncológica, você foi lá no ambulatório, ficou ali no ambulatório, você vai poder fazer o tratamento em casa. Tá? Esse tipo de tratamento você pode fazer em casa. Se ele tiver que ser internado, gente, é por conta dele. Tá? A lei dá um prazo de 12 horas para ele poder encontrar um hospital ou transferir. Tá? Encontrar um hospital ou transferir. Aí é que é complicado. Por quê? Porque muitas vezes o médico vai dizer, só que você não pode ser transferido. Se você transferir o paciente, ele vai morrer. E aí, como é que fica? Vai ter que assumir o risco. Por quê? Porque o seu cliente escolheu aquele plano de saúde, aquele tipo de contrato que era menos oneroso para ele naquele momento. Ele falou, eu não vou querer um plano hospitalar, eu só quero ambulatorial, porque é o mais barato. Ambulatorial é mais caro, ambulatorial hospitalar é mais caro, eu quero ficar só com ambulatorial. Ele não pode exigir depois, caso ele venha a ser internado, que a operadora cubra essa internação. Exatamente porque ele não dá direito, conforme eu falei. O que ele dá direito é que se ele for fazer um tratamento aí, oncológico, e ele precisa ir para casa, vai para casa de uso oral, tá? E aí não é só o medicamento de uso oral. É um medicamento também para controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes. Então, todo medicamento, inclusive aqueles, por exemplo, que vão impactar menos, né, o paciente, porque aí você tem o medicamento do próprio tratamento, às vezes você tem medicamentos que vão auxiliar diminuição no impacto daquele tratamento, né? Ou aqui, conforme ele fala, adjuvantes, né? Os adjuvantes são aqueles acessórios, aqueles tratamentos que são todos eles envolvidos, então a cobertura é total. A operadora vai negar tratamento de uso domiciliar, dizendo que ela não é obrigada. Talvez, gente, seja por causa do custo-benefício.
talvez seja por causa do custo-benefício que a operadora de plano de saúde faz isso, ok? Muito bem. E aí nós temos o plano hospitalar. O que o plano hospitalar vai cobrir? Isso nós vamos ver, então, no próximo bloco, ok? No nosso próximo bloco. Até mais.